Fala pessoal, beleza? Hoje dei aqui um vídeo rápido e bem simples para conversar um pouquinho com vocês sobre o lançamento do DJI Neo 2. Tá para acontecer, tá previsto para o dia 30 de outubro agora, então faltam aí poucos dias, ou talvez, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já tenha sido lançado. E a ideia é comentar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência com o DJI Neo 1 e falar do que eu achei sobre esse lançamento do DJI Neo 2, tá bom? Primeiramente, o DJI Neo 1, eu tive com ele durante alguns meses e eu gostei muito da minha experiência com ele. É um drone super divertido, ele é leve, é fácil de pilotar. O único porém, dois únicos poréns para mim, por uma questão da autonomia de voo, que ele conseguia voar ali no máximo uns 12 a 13 minutos com cada bateria. E a qualidade da imagem que, apesar de ter um 4K 30, não era um 4K muito bom. A gente percebia claramente que a imagem não estava tão boa, por exemplo, quanto a de um DJI Mini 3 ou de um Mini 4 Pro. Então realmente deixava um pouquinho a desejar, né? Mas com relação à chegada do novo drone, o DJI Neo 2, a gente tem expectativas muito boas. Eu já consegui aqui alguns vazamentos de uma fonte confiável que trazem aqui pra gente algumas especificações. Eu vou comentar aqui para vocês. Inicialmente, novo design e construção. Ele vai ter aí na faixa de 135 gramas ainda. As medidas dele vão ficar em 130 por 90 por 50 milímetros. Então é um drone pequeno ainda, continua sendo um drone leve, portátil, fácil de transportar, né? O que evita também a necessidade de registro em diversos países, porque com esse peso, ele dispensa boa parte da burocracia que a gente teria para voar um drone maior, né? E a boa notícia aqui é que ele traz novos sensores, diz aqui o vazamento, que serão omnidirecionais, ou seja, vai ajudar bastante a desviar os obstáculos e evitar aí da gente estar batendo em parede, árvores e assim por diante. Na parte traseira, vai ter um receptor, uma antena de transmissão digital. Isso eu achei interessante. Pelos vídeos que eu vi aqui, ele vai ter uma peça que se acopla ali na parte traseira dele com as duas anteninhas. Isso daí vai ajudar a melhorar o sinal, principalmente para quem faz FPV, precisa de uma resposta rápida da imagem ali e não pode ficar perdendo o sinal, né? Então eu achei uma adição interessante isso daí. Parece que vai ser interessante para quem usa aí para passar por ambientes internos, né? Vai ser bem bom. Câmera e recursos de vídeo. O sistema de imagem evoluiu bastante em relação ao Neo 1. As informações que a gente tem é que ele vai ter um sensor de 1/1.3 polegadas com 13,5 stops de alcance dinâmico. Isso significa uma melhora bem considerável em relação ao modelo anterior, né? E uma das maiores falhas que tinha no drone era justamente um sensor ali que não correspondia às nossas expectativas, né? Que entrava pouca luz, então assim, filmagem em ambiente que tinha uma iluminação fraca tinha uma tendência de ficar muito ruim. Realmente não dava nem para usar assim para muitos trabalhos, né? Se tinha algum cliente que entendia um pouco de imagem, já não servia ali, porque ficava fraca mesmo. E a expectativa é que dessa vez ele consiga fazer um 4K 60 FPS. Isso daí é muito legal. Porque se você consegue fazer 4K 60, você consegue depois aplicar uma câmera lenta sem perder a qualidade na pós-produção. Promete também o suporte ao D-Log-M. Isso aí também vai ser excelente para quem gosta aí de fazer o color grading na pós-produção, né? Para fotos, será 12 megapixels, armazenamento por enquanto só 22 GB internos, tá? Não tem previsão de ter cartão de memória por enquanto. Pode ser que isso se confirme, pode ser que não, né? Com relação à bateria e desempenho, né? Cerca de 1.600 mAh, então tem um aumento aí de 12 a 15% em relação à bateria do modelo anterior, e tempo de voo estimado em 19 minutos. A gente sabe que na prática nunca chega aí ao valor que a DJI anuncia, né, para os seus drones. Então, se tem aqui 19 minutos anunciado, eu diria que ele deve chegar na faixa de uns 14, 15 minutos, talvez, o que já é um aumento significativo, né? Resistência ao vento nível 5, velocidade até 16 metros por segundo e a transmissão com O4 alcançando 10 km de distância. Vai ter aí também os recursos inteligentes, né, como o RTH automático, modo acrobático e 6 quickshots para a gente usar. Sobre a data de lançamento e início das vendas, como eu mencionei lá no início do vídeo, deve ser anunciado oficialmente no dia 30 desse mês.
A DJI já até colocou um post no Instagram deles, aqui no YouTube também, né? Um teaser, né? Já criando expectativa ali para esse lançamento. A gente já sabe que vai se tratar do DJI Neo 2, né? E as pré-vendas vão começar aí logo depois, né? Eu não sei vocês, mas eu vou deixar minha opinião aqui. Eu fiquei bastante interessado no Neo 2. Por quê? O Neozinho que eu tive foi um drone muito legal, muito fácil de ter ele sempre comigo. Eu deixava ele na mala do carro, por ele ser pequenininho, ser leve, não machucar ninguém, ser um drone mais barato também, entre aspas, né? Então eu gostava de ter ele sempre comigo. E a minha ideia, se eu conseguir adquirir um DJI Neo 2 em breve, trazer aqui os testes para vocês, vai ser exatamente isso. Vai ser ter um dronezinho de backup para eu ter sempre comigo ali. Com a imagem melhor que ele promete, talvez eu consiga até usar para alguns trabalhos, né? E aí eu consigo usar já com o kit do Avato 2 que eu tenho o óculos, tenho o controle também. Então, assim, seria uma adição bem interessante. E eu estou considerando fortemente adquirir um, quando tiver a oportunidade, né? Mas queria saber de vocês aí também o que vocês acharam. Esse lançamento está prometendo de verdade? Vocês acreditam que vai se concretizar tudo isso que a gente falou aqui? O DJI Neo 2 seria um drone para você? E se você tem um Neo 1, comenta aí sua opinião sobre ele, tá certo? Vou ficar muito feliz de ler os comentários aqui e de responder vocês também. Obrigado, até o próximo vídeo.